Olá, iremos iniciar agora um protocolo com jato de plasma e a técnica de hoje é a rinomodelação feita com jato de plasma. Então, um protocolo não invasivo, onde a gente vai conseguir fazer a projeção do nariz da nossa paciente. Qual é a queixa aqui? Eu vou virar um pouquinho assim, ó, ver se pega pra mim, tá vendo, ó? Vocês podem observar aqui, ó, que o nariz, ele é levemente pontudinho para baixo e faz essa curvinha aqui. O nosso objetivo é fazer a inclinação, o levante da narina, da pontinha do nariz, tá? Para que ele fique com um aspecto mais feminino, ó. É muito sutil, com o jato de plasma esse protocolo. A nossa paciente já tem um nariz fino, então a gente não precisa trabalhar a técnica para afinar esse nariz, é apenas a técnica de levante. Toda vez que eu vou trabalhar sobre cartilagem, no caso do nariz, eu tenho que tomar muito cuidado por conta do nível de intercorrências. Então, o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar um ativo, tá? Esse aqui é um ativo que a gente mantém em geladeira, ele é um modulador do melanócito. Então, ele vai modular a ação do melanócito para que o melanócito não produza tanta pigmentação, tá? Nós vamos colocar aqui uma gotinha. Esse é um dos produtos que a gente ensina a utilizar no nosso curso, tanto online como presencial. O curso presencial acontece aqui na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo, ou online, tá? O online, ele não se trata de uma aula gravada. A gente faz a transmissão ao vivo pelo Zoom. Então, a gente consegue atender de maneira personalizada a necessidade de cada aluno. E aí você aprende a utilizar esse ativo para lidar com intercorrências, para fazer o clareamento de regiões escurecidas na pele, tá? Hoje a gente está usando esse ativo de maneira preventiva. Como eu sei que a região do nariz é uma região que pode pigmentar fácil, principalmente porque a nossa paciente utiliza óculos, então eu estou usando esse ativo de maneira preventiva, para diminuir a possibilidade de uma mancha. Nós vamos utilizar o aparelho da Plasmax aqui, e a ponteira que a gente está utilizando é a ponteira circular, tá? Eu poderia usar modo contínuo, vou ligar o aparelho aqui, ou utilizar a função plasma-puração, tá? Na função plasma-puração, o que eu vou ter? Eu vou ter mais qualidade de tecido. E no meu caso aqui, eu quero fazer a permeação do ativo, quero empurrar para dentro. Então, eu vou usar o modo contínuo mesmo, vou usar na potência 2000 e vou fazer ele por cima do ativo. O que não deve acontecer nesse caso? O ativo secar e eu ter um efeito de descamação da pele. O meu objetivo aqui não é clarear essa região. Então, eu vou passando a minha ponteira sobre a pele, enquanto eu percebo que ela está deslizando. Uma vez que ela para de deslizar, eu vou reaplicar novamente o ativo, porque o objetivo aqui é somente permear o ativo e não fazer um clareamento. Quando eu quero fazer um clareamento, aí sim, eu vou continuar o arraste, né, esse movimento de zigue-zague, de abrasão na pele, para obter a descamação do tecido. Nesse caso aqui, é só permeação. Quero empurrar esse ativo para dentro da pele, para uma camada mais profunda, onde ele alcance o melanócito e module a ação. Quando a gente está utilizando a caneta da KLD, ela sempre vai funcionar por 1 minuto, e após 1 minuto, a caneta desliga. Isso é muito legal porque a gente consegue otimizar o tempo que a gente trabalha em cada região. Então, quando a gente está trabalhando com estimulação de colágeno, elastina, eu consigo fazer divisões de quadrantes no rosto e trabalhar 1 minuto, 2 minutos em cada quadrante, sem precisar ficar contando no relógio o tempo que eu fiz cada quadrante, para dar entrega de permeação com a mesma qualidade em todos os quadrantes. Praticamente nesse momento, a nossa paciente não sente nada. Tá sentindo alguma coisa? Não. Não.
Porque enquanto a gente faz o deslize da ponteira na pele, mas a gente tem um produto, tá? Aqui no caso nosso ativo clareador, né, modulador do melanócito, ele desliza na pele, então ela não tem nem mesmo aquela sensação de choquinho. E depois que o ativo seca, sim, ela pode sentir alguma coisa. Mas enquanto a pele está mais úmida, a ponteira desliza sem apresentar nenhum incômodo. Nós vamos utilizar nesse procedimento, ó, apitou novamente, o anestésico, tá, de lidocaína. Nós estamos utilizando o anestésico Meu Zero Dor. É um anestésico que a gente já utiliza para todos os protocolos com jato de plasma. E nós vamos utilizar ele porque nele nós temos apenas lidocaína, tá? Nós temos uma concentração aqui de 25% de lidocaína, então é uma concentração mais alta, mas quando se trata de lidocaína, eu trabalho com segurança com jato de plasma, eu não tenho a presença de outros ativos nesse anestésico em específico. Nós vamos fazer a aplicação da lidocaína, ela vai penetrar na pele, e enquanto ela penetra, nós vamos realizar o desenho do nosso projeto. Mais uma vez apitou, então a gente fez uma permeação por uma média de 3 minutos. Eu vou primeiro fazer o desenho, deixa eu pegar a caneta gel. Vou fazer o desenho com a caneta gel e logo em seguida eu já vou fazer a aplicação do anestésico, tá? O anestésico que nós iremos utilizar é esse anestésico aqui, tá? Ele é o anestésico Meu Zero Dor, tá? Ele é lidocaína. Nós temos aqui uma concentração, ó, de 25% de lidocaína, com a vantagem de utilizar esse anestésico na hora de realizar um protocolo com jato de plasma. Aqui a gente tem só lidocaína, mas eu tenho a lidocaína numa fórmula nano, tá? Então, nanotecnologia. Então, ela é tão minúscula, a molécula, que ela tem uma penetração mais profunda na pele. E isso confere mais conforto na hora de realizar o procedimento, tá? É muito importante, na hora de utilizar o anestésico, tá? A gente agitar o anestésico para que os componentes se misturem e ele tem uma ação. Eu vou projetar aqui só a marcação agora. Como eu não vou fazer afinamento do nariz, eu quero somente projetar a pontinha do nariz para cima. Eu vou virar o pescoço, que eu acho que fica, não dá para ver melhor? Eu vou fazer uma linha mais grossa para ficar mais evidente no vídeo. Onde é a nossa marcação. Novamente desse lado. Muito importante na hora de você realizar uma técnica com jato de plasma, principalmente quando se trata de técnica de harmonização, você criar um projeto antes de fazer o primeiro pontinho. O projeto ajuda você a determinar de onde deve começar cada ponto que você vai realizar com jato de plasma. A gente já percebeu que simplesmente sair pontuando com jato de plasma, a gente tem sim uma melhora no tecido, quando a gente está falando de rejuvenescimento. Mas aqui eu preciso de um direcionamento específico, né? Para onde eu quero direcionar essa pele, para eu ter um resultado de levante aqui da pontinha do nariz. Então, ó, fiz a demarcação. E o objetivo é a gente fazer a inclinação do nariz, tá? Então, a gente vai trabalhar uma técnica de um ponto
para um espaço e mais um ponto, tá? Nós vamos trabalhar um por um e os nossos pontos, eles vão começar exatamente aqui. Deixa eu marcar com outra cor. Pega aqui em cima, por favor. Pode ser azul. Ó, eu vou dar um pinguinho de tinta azul aqui. E fica determinado que os nossos pontos, eles devem começar do ponto azul e eles vão descer até, ó, o final da aba do nariz, ó. Eu vou fazer um formato de triângulo aqui, invertido, ó. Por quê? Eu não quero que ela perca o contorno da narina. E essa técnica de modelação, ela vai nos ajudar a fazer o levante da narina. Então, eu preciso trabalhar bastante nessa região aqui, ó, onde eu coloquei o sinal de mais, tá? Para que eu tenha o encolhimento do tecido e à medida que o tecido for encolhendo, eu vou ter o levante da pontinha do nariz. Então, a gente vai fazer uma pontuação de um por um, começa do ponto azul e desce até o limite do nosso projeto aqui. Nós vamos utilizar ainda o aparelho da Plasma Max. E muito importante, na hora de utilizar o aparelho, eu troquei a ponteira agora, vamos usar uma ponteira fininha, é preciso a gente descobrir qual é a potência correta para cada paciente, tá? Eu vou fazer a aplicação do anestésico, ó, vou mostrar mais uma vez o meu zero dor. Eu vou pegar ele sempre com o cotonete. E vou fazer a aplicação. Vamos fazer a aplicação em todo a área que corresponde ao nosso projeto aqui, para que a gente possa fazer de uma maneira que fique mais confortável para a nossa paciente. A gente sabe que as técnicas com jato de plasma não são indolor, mas com o anestésico correto a gente consegue dar mais conforto, tá, para a nossa paciente. Eu vou mostrar para vocês como eu vou realizar o desenho aqui na testa, só enquanto eu deixo o anestésico agir um pouquinho antes de começar o procedimento. Então, a gente tem mais ou menos um desenho assim, que vai até a narina e fecha em triângulo invertido. Se eu abrisse o nosso desenho aqui, o que eu tenho exatamente em cima do nariz é esse projeto aqui. Como deve ser feita a minha pontuação nesse caso? Vou colocar um plástico filme aqui em cima. A gente sabe que quando a gente põe o plástico filme em cima do anestésico, a gente tem uma ação potencializada do anestésico, tá? Que ele não fique em contato com o ar. Voltando, tá? A gente tem o projeto assim, em cima do nariz todo, tá? A gente tem um triângulo invertido posicionado aqui, tá? E aqui a representação da aba da narina. Então, a minha pontuação, ela deve começar aqui em cima, tá? Esse é o ponto inicial, porque o meu objetivo, ó, é puxar o tecido para cima. Se eu quero puxar o tecido para cima, a minha pontuação precisa ser aqui. Porque quando eu faço o primeiro ponto, ele tensiona o tecido. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou estar fazendo ele mais espaçado para ficar nítido, tá? Na pele eu vou fazer um pouquinho mais recuado, ó.
vou até a pontinha do meu triângulo, volto novamente, ó, e ele vai abrindo como se fosse um efeito leque, ó. Depois do outro lado, vou fazer a pontuação, novamente eu vou preenchendo, e aí eu vou uma linha para cada lado, novamente aqui. Isso. Com essa técnica eu vou conseguir pontuar o nariz todo. Mas, para eu ter mais resultado de estiramento ou esticamento, direcionamento desse tecido, eu preciso criar aquele famoso ponto de tensão. Vocês sabem que tem alguns nomes específicos na hora que a gente vai realizar o protocolo com jato de plasma, que a gente acaba criando por não existir, tá? A gente tem aqui, sempre que eu falo de protocolos de rejuvenescimento, a gente tem o ponto pinça, e nesse protocolo específico a gente tem o ponto de retração centralizada. Então eu vou criar um ponto de retração, onde eu vou baixar a potência do meu equipamento e vou criar uma pontuação maior para eu ter mais direcionamento de pele, tá? Nunca na mesma potência, para não atingir a mesma profundidade e eu iniciar um protocolo ou um processo inflamatório descontrolado, tá? Então eu vou baixar a potência do meu equipamento aqui, vou deixar na potência 1000, tá? Agora eu tô na corrente contínua, potência 1000, tá? Corresponde à potência baixa, até o 1000 potência baixa, até o 2000 potência média, e passou do 2000 ao 3000 eu tenho potência alta, tá? Vou fazer a remoção do plástico filme, e nós vamos começar fazendo uma pequena pontuação de leve, só para entender ou perceber se a gente já encontrou a potência correta. A potência correta, no caso do aparelho, é o momento em que eu tenho fulguração, tá? Então, quando eu encosto, o aparelho está desligado. Quando eu encostar na pele, eu preciso ter aquele faiscamento. Se eu encostar na pele e não tiver o faiscamento, a potência está inadequada. Eu nunca posso ligar o meu equipamento já numa potência alta e começar a fazer fulguração. Para cada paciente que eu recebo, eu vou colocar o meu aparelho numa potência menor e gradativamente aumentando a potência até obter a faísca. Quando eu obter a faísca, eu sei que eu cheguei na potência correta, tá? Vou demonstrar para vocês. Então, ó, aqui está na potência 1000. Vou ligar o aparelho. Cíntia, você vai sentir alguma coisinha agora, tá? Ó. Sentiu? Nadinha, tá vendo, ó? Então, ó, pessoal, o equipamento está ligado, ó, mas nessa potência não é o suficiente. Por quê? Porque é uma potência muito baixa, tá? Vou aumentar para 1300. 1300, eu tô adentrando a potência 2, mas ainda é uma potência baixa. Sentiu? Bem de levinho. Bem de levinho, tá vendo, ó? No vídeo não vai dar para ver, mas eu consegui aqui já um leve ponto acastanhado. Então é provável que na potência 1500 eu já consigo, ó. Tá na 1300, não é a potência para ela. Coloquei na 1500 e vou ver se eu tenho a fulguração. 1500. Sentiu? Uhum. Suportável? Suportável. Muito bem. Na potência 1500, eu tive a fulguração que eu preciso, talvez vocês não consigam perceber no vídeo, mas eu já tenho aqui o ponto castanho. Quando eu encosto na pele, quando eu aproximo, eu já tenho faiscamento. Então, para essa paciente que eu estou atendendo hoje, com esse aparelho, a potência é 1500. Quando eu for atender a próxima paciente, eu vou ter que fazer o teste de novo para encontrar a potência correta para aquele tipo de pele específico, tá? Então, não tem uma potência padrão que você usa. Eu virei um pouquinho, dá para ver melhor? Primeiro eu vou fazer só um contorno do desenho, ó. Tranquilo, Cíntia? Uhum.
Fiz um lado, vou fazer o outro agora. Ainda é só o contorno, eu não comecei aquela pontuação que eu preciso, tá? Sempre é importante você, na hora de iniciar um protocolo com jato, você iniciar pelo contorno, porque se por algum motivo você perder a marcação com a caneta, o contorno já mostra qual foi o projeto que você criou. Você não precisar passar novamente a caneta. Vocês podem observar aqui que a gente está conseguindo fazer um protocolo sem dificuldade, só com a aplicação do anestésico, tá? Então, às vezes você está utilizando um anestésico aí, você sente que o anestésico não está funcionando. Por que a gente prefere usar anestésico somente com lidocaína para esse procedimento? Porque anestésicos com epinefrina e tetracaína, eles vão fazer o bloqueio da membrana citoplasmática. A membrana citoplasmática no nosso organismo, ela é responsável pela retenção de água. Ela é a membrana que mantém a pele hidratada. E essa membrana citoplasmática, ela tem polaridade, um lado positivo, um lado negativo. E ela é autosseletiva, então quando a água entra no organismo, ela deixa a água entrar, ela retém essa água para a pele ficar hidratada. Com o envelhecimento, a gente tem a mudança dessa polaridade. Onde era positivo, acaba ficando negativo, onde era negativo, fica positivo. E eu vou ter o quê? Uma membrana que não consegue fazer a retenção de água. Então, com o equipamento de jato de plasma, o que eu consigo fazer? Eu consigo fazer a despolarização da membrana, faço a correção. Onde era positivo, volta a ser positivo, onde é negativo, volta a ser negativo, e aí eu tenho uma membrana rejuvenescida, uma membrana com potencial de uma membrana jovem. Isso é muito legal porque a pele volta a reter água. Então, já numa primeira sessão de jato de plasma, você vai perceber que a pele da sua paciente já ficou mais hidratada. Eu tô tirando um pouquinho do anestésico aqui, tá? Por conta da fulguração. Sempre que a pele tá muito molhada com anestésico, às vezes eu não consigo uma fulguração bonita. Então, eu tô tirando aqui, ó. Já deu tempo de ação dele. E eu vou... Liguei novamente o aparelho. E eu vou continuar aqui fazendo, ó, os pontinhos onde eu parei. O equipamento tá ficando na frente da câmera, não? Não. Se estiver ficando na frente, eu consigo trocar a ponteira, tá? Ok? Muito bem, fiz o contorno, tá? Agora nós vamos fazer o quê? Começar a fazer aqui, propriamente dita, a fulguração descendo, tá? Eu vou fazer uma camada, eu fiz uma central, vou fazer uma para esse lado. Tranquilo? Muito. O que você está sentindo? Eu só... Nem sei explicar. É bem leve mesmo. Bem leve. Muito. Tá vendo, pessoal? Quando eu compartilho alguma coisa com vocês, é porque realmente a gente testou e funciona. O que acontece nesse caso aqui? A gente já testou uma série de anestésicos, tá? Então, a gente tá usando aqui somente lidocaína, tá? E eu tenho que agitar bem antes para ela funcionar. Tem que ocluir. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, tô utilizando e não tô conseguindo o mesmo resultado, tá? Então, tem
claro que uma técnica apropriada para você fazer a utilização e mediante a aplicação correta, você também vai conseguir dar mais conforto para a sua paciente. É claro que tem pessoas que sentem mais incômodo do que outras. Às vezes a gente fala assim, poxa, essa minha paciente, ela é mais dolorida, ela sente mais dor. Então, às vezes, mesmo um anestésico muito bom, às vezes a gente sente que não consegue dar tanto conforto quanto a gente gostaria, tá? Mas são casos mais isolados. Na grande maioria, a gente consegue um resultado muito positivo com o anestésico. Ó, vou fazer mais uma linha desse lado e eu já vou mudar para o lado de lá para fazer 2 camadas também de linhas no lado de lá. E aí, quando a gente terminar de preencher, eu vou ensinar vocês a fazerem o ponto de tensão. Toda vez que vocês escutam esse apito, é porque o aparelho ele desliga. Ele funciona por 1 minuto e desliga a emissão de plasma. Então, eu preciso novamente apertar o botão para ele continuar emitindo. Então, a gente tem que ficar atento a esse sonoro. E às vezes ele nem deu 1 minuto e sem querer eu aperto o botão. Aí eu aperto novamente para ele iniciar, tá? Ó, fiz 2 do lado de lá. Vou fazer 2 camadas do lado de cá. Muito importante você ir alternando os lados. Não dá pra gente fazer um lado inteiro e depois fazer o outro. Porque lembra que eu tô falando de retração de tecido. Se eu quero que a retração venha por igual, a minha pontuação também precisa acontecer por igual. Quando a gente está usando esse equipamento portátil, esse aqui no caso é o aparelho da Plasmax, né? Eu noto uma diferença de que quando eu estou usando o New Skin, a fulguração é mais rápida, tá? Independente da ponteira. Esse aqui tem uma corrente alternada, então às vezes a gente sente que a fulguração demora um pouquinho mais, tá? Mas o fato de ter corrente alternada, isso ajuda bastante o profissional, porque ela diminui bem o risco de uma mancha na pele, né? De hiperpigmentar. Vou fazer mais 2 pra cá, e um pouquinho assim, isso, dá pra ver? Só pra gente alternar a mesma quantidade. O objetivo da gente criar esse projeto é fazer a pontuação para ter o direcionamento. Quando a gente começa a pontuar do ponto inicial correto, todas as linhas, você tem um direcionamento do tecido. Então, como eu comecei a pontuar lá do alto, e aí eu vou criando faixas de pontos, esses pontos, cada vez que eu faço um ponto, ele encolhe por ponto anterior. Então, eu tenho, nesse caso, a retração direcionada do tecido. Ó. Eu vou acrescentar alguns pontos aqui que faltou.
Geralmente essa parte da pontinha do nariz, ela pode ser um pouquinho mais dolorida. E às vezes a paciente sente até assim vontade de espirrar, mas nada além disso. Fiz do lado de cá, vou voltar para o lado de lá. Vou tirar mais um pouquinho do excesso, ó, do anestésico. Ó, como se trata de faixas pequenas, agora eu já consigo vir preenchendo por completo, tá? Já vou finalizar esse lado antes de passar pro lado de lá. São necessários pelo menos, para a gente conseguir um resultado bem satisfatório, pelo menos de 3 a 4 sessões. Muito importante a gente lembrar que uma vez que você inicia um processo com jato de plasma, você desencadeia uma cascata de reparação. Nessa cascata a gente vai ter a produção de fibroblastos por até 7 meses. Fibroblastos do tipo colágeno elastino do tipo 3. O que acontece? Toda vez que o meu organismo está produzindo colágeno, eu vou continuar tendo a retração do tecido. Então, nos primeiros protocolos que a gente acabou fazendo de modelação nasal, de renomodelação, a gente fazia até obter um nariz bem empinadinho, como era do nosso desejo e desejo da paciente. Porém, a gente percebeu que, mesmo depois de terminar o tratamento, a pele continua produzindo colágeno e o nariz continuava apresentando ainda um direcionamento tecidual, ele continuava levantando, tá? Então, a gente percebeu que, uma vez que eu tenho essa cascata de colágeno por até 7 meses, quando eu perceber que o nariz chegou na posição bem próxima do que eu quero, a gente para o procedimento, dá uma pausa, espera o próprio organismo se encarregar de produzir o elástico do organismo e, uma vez feito isso, a gente sabe se deve ou não fazer uma outra sessão. Ó, terminei de completar esse lado, vou completar esse lado aqui agora, vai dar mais ou menos aqui umas 4 faixas. Esse lado é um pouco mais difícil para eu filmar, porque a caneta, por conta do uso dessa ponteira, ela precisa ficar a 90 graus. Geralmente eu uso na hora de gravar o vídeo aquela ponteira que eu consigo usar o aparelho deitado. Mas tá dando pra visualizar, né, Felipe? Dor, Cíntia? 0. Tranquilo. Tô quase terminando aqui a faixa. Vou secar um pouquinho o anestésico aqui.
antes de criar o ponto de tensão aqui centralizado, eu vou fazer a higienização para perceber se ficou algum lugar faltando ponto. E aí depois eu vou fazer a marcação, a nova marcação, de onde eu crio o ponto de tensão. Finalizei os dois lados. Vou fazer a higienização apenas com água. Água filtrada em temperatura ambiente. Não é bom fazer com água gelada, tá? Pode até estar fria, mas não gelada. Ou você pode fazer a higienização também com soro fisiológico. Quando a gente faz a limpeza da pele, eu já percebo aonde faltou algum pontinho que eu não coloquei, tá? Eu só vou repassar onde eu percebo que faltou algum pontinho. Às vezes na hora de fazer a pontuação, um ficou muito longe do outro. Eu percebo que eu consigo colocar mais um ou outro pontinho com segurança. Eu posso colocar. Muito bem. Notem que a gente utilizou uma ponteira bem fininha, tá vendo? Ó, por que eu escolhi essa? Porque eu queria que o meu projeto ficasse bem delicado. Eu não queria algo muito grosseiro, marcado. Vamos criar agora o ponto de tensão. A gente fez todo o campo delimitado e agora eu quero criar um ponto de tensão para fazer bem o arqueamento da pontinha do nariz. Como que eu encontro? Ó, você pode testar com a própria... Vou virar um pouquinho de lado assim, aparece? Ó, vou segurar com a própria caneta, ó. Eu passei álcool na caneta, tá? Ó. E aí você consegue ver onde vai... Ó, achei o ponto de tensão, ó. Se eu puxo aqui, ó, eu tenho pouca elasticidade. Quando eu marco meu ponto de tensão aqui, ó, olha como ele puxa mais o tecido, ó. Então, eu vou delimitar essa área, ó, como área do ponto de tensão. Ó. Exatamente aqui, ó. Podem ver, ó, no desenho, dá pra ver circuladinho aí? Tá? Então, o que a gente vai fazer para criar esse ponto de tensão? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar a potência do meu equipamento e eu vou fazer, eu baixei aqui para 1700, porque eu preciso de uma fulguração leve, e eu vou fazer o quê? Eu vou dar batidinhas muito rapidinhas até preencher todo esse campo. Eu tenho que fazer um esforço para não fazer um ponto em cima do outro. Então, ó, vou fazer um desenho aqui, ó. Imagine que esse é o nosso ponto de tensão, tá? Esse aqui. E eu já tenho aqui, ó, alguns pontos que eu fiz na primeira etapa para conseguir o direcionamento, a retração do tecido, tá? Então, essa representação aqui dentro é como tá essa parte da narina. O que eu vou fazer muito rapidamente? Eu vou fazer isso aqui, ó, em volta dos pontos. Eu vou criar micropontos de maneira muito sutil, com profundidade superficial. E essa parte, onde a gente chama de ponto de tensão, ela vai ficar mais escura. Então, eu vou ter uma maior retração de pele nessa região, porque o meu objetivo é puxar a pele para cima, tá?
Então aqui a gente baixou a potência do aparelho. Eu vou virar um pouquinho de ladinho assim, ó, porque agora eu tenho que fazer bem rapidinho, tá? Dá pra ver aí, Felipe? Não. Dá? Então olha só. Aí a gente faz um esforço para não bater, onde a gente já criou os pontos. Só no intervalo, muito rapidinho. E essa parte aqui a gente vai ter mais retração, porque eu percebi que aonde, se eu encolher mais tecido, é a região que eu vou ter mais retração tecidual, ó. Doendo, Cíntia? Tranquilo. Tranquilo. Ó, a gente aplicou anestésico somente uma vez. Ó, 1 minuto a gente fez, o equipamento já apitou. Vamos ver se eu preciso de mais um ponto de tensão. Não. Vamos criar mais um aqui, ó. Só na pontinha. Pra gente ter mais retração. Liguei o aparelho e bem rapidinho. Somente no intervalo entre os pontos. Não bate em cima do mesmo ponto. Prontinho. Vamos fazer a higienização com água filtrada. Vocês vão observar que essa parte que eu fiz agora, olha, ela ficou mais vermelhinha, tá? E ela vai dar uma casquinha mais proeminente, uma casquinha mais marcadinha na pontinha e na parte do alto, que é a parte que eu preciso de mais projeção do tecido. O que eu vou fazer agora? Eu vou reaplicar aquele ativo que eu usei inicialmente, que é o ativo específico, para a gente não ter uma hiperpigmentação. Vai arder um pouquinho. Ardeu? Não ardeu. Vamos reaplicar ele. E agora eu vou aplicar a pomada de prata e vou finalizar com fototerapia. É muito importante eu fazer a fototerapia nesse momento, porque mediante a fototerapia eu tenho um controle do processo inflamatório. Eu vou modular o processo inflamatório e vou acalmar bem essa pele, ó. Essa é a pomada de prata. Eu vou passar uma camada mais generosa e antes de eu dispensar a nossa paciente, eu removo um pouquinho do excesso da pomada. Tá sentindo arder, uma sensação ruim, Cíntia? Não, Normal. tá tranquilo, normal. Tá tranquilo, tá legal, ó. Então a gente deixa a pele mais congestionada de pomada, faço a fototerapia por cima e quando eu finalizar a fototerapia, aí eu tiro esse excesso de pomada. Quais são os cuidados que a nossa paciente deve ter uma vez que ela faz uma rinomodelação com jato de plasma, tá? Eu não vou filmar a parte da fototerapia para o vídeo não ficar muito extenso. Ela tem que ter aqui uma preocupação com respeito ao uso do óculos, tá? Porque se ela coloca a armação e encosta aqui, ela pode ter uma queimadura por atrito. Ela não vai usar nenhum produto, tá? Nenhum cosmético, tá? Que entre em contato com essa parte do nariz, mesmo o uso do protetor solar. O protetor solar, ele foi feito para ser aplicado na pele íntegra. E aqui a pele está íntegra, mas aqui não está. Então, se eu passo o protetor aqui, ele pode escorrer e ir para a parte onde a gente fez o procedimento. Então, no caso da nossa paciente, ela vai passar por 3 dias a pomada Bepantolderma e a partir do 4º dia, ela vai começar a passar protetor solar durante o dia, porque daí a pele não está mais machucada nem aberta, e ela vai passar Cicaplast para cicatriz para dormir todos os dias, tá? E aí a gente pode repetir esse protocolo após 30 dias. Não é interessante a gente refazer esse procedimento antes de 30 dias, porque eu preciso dar o tempo de recuperação tecidual interna. Com 7 dias vai ser imperceptível que ela fez
um procedimento que a gente não vai ter mais casquinha. Com 3 dias praticamente a casquinha saiu, vai ficar um pouco vermelhinho, com 7 dias não tem mais nada. E a partir do 7º dia que começa a produção de colágeno. Então, a partir do 7º dia que a gente começa a perceber o levante da narina, tá? A pontinha da narina ir levantando. E aí, com 30 dias, a gente consegue refazer um projeto, observando qual foi o direcionamento que a gente já teve de tecido, se a gente tem que fazer mais pontos, menos pontos, ou mudar algum ativo, tá bom? Espero que vocês gostem do protocolo.